sejam muito bem-vindos a esse workshop. Eu vou trazer para vocês algo que não se vê no mercado e algo profundo para que, de fato, esse plano possa mudar o rumo da tua empresa ainda em 2024. Essa é a minha proposta para hoje. Esse encontro aqui é um encontro fechado, é um encontro mais intimista, é um encontro mais focado em trazer, de fato, soluções e um plano para que vocês possam colocar em prática. Eu estou super animado, porque nas próximas 1 hora e meia, em média, você vai descobrir como, de fato, fazer a sua empresa trabalhar para você e não você trabalhar para a sua empresa. E isso aqui não é apenas uma promessa, coisa que eu não faço promessa. Você vai sair daqui com um plano prático. E esse plano prático, ele já é testado em mais de 5.000 negócios. Eu quero que vocês tenham muita atenção, eu quero que vocês estejam comigo muito ligados no que eu vou trazer, porque é algo que, de fato, vai mudar a história do negócio de vocês, se e somente se vocês entenderem, aprenderem e colocarem em prática. E, de fato, abrir a mente para poder receber o conteúdo. Vamos todo mundo aqui fazer um exercício. Parar, refletir durante alguns segundos. E se você hoje fechar os olhos e pensar assim, como seria a minha drogaria daqui a 6 meses? Como seria a minha padaria daqui a 6 meses? E parar por alguns segundos e poder pensar. O que é que você quer? Qual é o objetivo que você deseja? O que é que você está querendo para você conseguir alcançar os processos funcionando dentro da tua empresa, sem a tua presença constante, a tua equipe está tomando decisão sozinha, com segurança, com solidez, os números estão crescendo de forma consistente, mês após mês, e você, finalmente focado no que realmente importa, que é crescer o negócio. Para pensar. Isso se torna... É ilusório pensar dessa forma, é utópico pensar dessa forma. A sensação que vocês têm dentro de vocês, pensando nisso, é algo positivo? Qual é a sensação que vocês teriam se a tua empresa ela melhorasse? Qual é a sensação de ter esses processos organizados, de ter a melhoria dentro da empresa? A sensação é a sensação positiva. Todos os nossos clientes que mudaram a empresa, eles falam para mim, Léo, eu mudei a vida empresarial, mas também mudei a minha vida pessoal. Eu passei a dormir melhor, me alimentar melhor, a ir para a academia. Até o dinheiro, isso aqui para mim é o melhor de todos. Até o dinheiro para pagar os meus fornecedores, os meus custos e despesas fixas, os meus funcionários e tirar o meu prolabore. Sem ficar naquela dor de cabeça, sem saber se de fato eu vou conseguir naquele mês efetuar esse pagamento. Isso é o que eu escuto. E essa sensação ela é muito boa e muito positiva. Mas essa sensação ela só vai realmente acontecer se a gente, de fato, profissionalizar o nosso negócio. Se a gente, de fato, mudar o rumo da nossa empresa. Agora me responde. Quanto vale ter essa liberdade para você? Quanto vale poder escolher como é que você vai usar o seu tempo? E é exatamente sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Para quem não sabe, eu moro em Lisboa já há 11 anos. Então, a gente tem aqui um fuso horário de 4 horas, 3 horas ou 4 horas, consoante o ano. E toda manhã eu dedico a minha filha. Até ela começar a escolinha. Ela começou a escolinha esse mês. E isso, para mim, é o mais importante. É a minha prioridade. Então, eu decido usar o meu tempo dessa forma. Porque eu sei que meu escritório, que eu estou aqui, inclusive, aqui em Lisboa, está funcionando. E quando der 9 horas da manhã, lá em Fortaleza, vai estar funcionando também a minha equipe. E eu não preciso estar constantemente lá. Inclusive, estarei em Fortaleza dia 13 de novembro. Vou passar um mês lá com minha equipe. Depois volto, passo o final do ano e volto novamente para Fortaleza e fico mais um mês de janeiro. Eu não preciso estar constantemente em Fortaleza, porque eu tenho processos, porque eu tenho indicadores, tanto de resultado financeiro, quanto de desempenho de colaborador. E isso traz para mim uma segurança, além de treinar a minha equipe. E tudo isso é o que eu quero mostrar para você aqui hoje. Tudo isso é o que eu quero, de fato, que você possa conhecer e sair desse operacional, desse plano de 90 dias junto comigo. E para isso, eu quero que você entenda por que é que eu, Léo, eu posso, de fato, mudar
a vida de vocês, por que é que eu, Léo, posso criar esse plano e trazer isso para vocês. Baseado em que eu criei esse plano? Para isso, eu vou dividir aqui a minha tela e vocês vão poder ver comigo aqui o plano de 90 dias para sair do operacional. Só que para isso, eu, Léo, tenho que ter autoridade para poder te passar isso. Eu preciso ter conhecimento para poder te passar isso. E por que eu tenho esse conhecimento? Hoje, nós somos a consultoria digital número 1 em gestão financeira e empresarial no Brasil. Nós já atendemos mais de 40 segmentos. São mais de 8 bilhões em faturamentos gerenciados dentro da nossa consultoria. São mais de 5 mil empresas transformadas dentro da nossa metodologia, de alunos e de clientes. E a gente está presente no Brasil e fora do Brasil. A gente atende todos os estados brasileiros e também fora do Brasil. É isso que hoje me dá a autoridade e a capacidade de ajudar empresários como vocês a terem o resultado que vocês estão buscando. Porque eu já ajudei mais de 5 mil empresas a saírem do operacional e conquistar a liberdade empresarial. E aqueles que ainda não saíram estão a caminho de. E você vai entender isso. E eu descobri algo que é fascinante, que não importa se é uma empresa pequena, se é uma grande rede, se é varejo, se é atacado, se é serviço, o desafio é sempre o mesmo. E a solução também. Isso é o que é mais louco. Isso é o que é mais louco. Inclusive, a gente tem aqui, eu vou trazer para vocês, mais tarde, daqui a pouco, eu vou trazer para vocês exemplo real de empresas que estão conosco, que são nossos clientes e que têm resultado com a gente, que é a Caldesul, por exemplo. A Caldesul, que é uma empresa lá do sul do país, e ela passou tanto pelo problema lá das enchentes, que vocês já sabem que ocorreu lá no Rio Grande do Sul, e não só, mas também pela pandemia que todos nós passamos. E a Caldesul, nesse momento, ela tem um resultado extraordinário, é um dos nossos cases de sucesso, e daqui a pouco eu vou até mostrar para vocês esse case de sucesso. A gente trouxe aqui para vocês poderem entender qual é o tipo de resultado que a gente gera. Inclusive, eu também trouxe aqui em vídeo, um vídeo curto de 2 minutos, até o final aqui desse workshop eu vou mostrar para vocês, um dos nossos maiores clientes, que é o Manada Animal, os resultados que a gente gera dentro dessas empresas quando a gente implementa a profissionalização dentro das empresas. E é isso que eu quero que você tenha incutido dentro de você. É isso que eu quero que você entenda. Está chegando agora, pro final do ano. Black Friday, Natal. São as maiores oportunidades agora para a indústria, para o varejo, para o atacado. E tem alguns empresários que vão aproveitar essas oportunidades de virar o jogo ainda em 2024. E outros empresários, eles vão continuar presos no operacional, perdendo dinheiro sem perceber e deixando as oportunidades que estão aqui, ó, embaixo do nariz, passarem. A questão toda que está aqui é a seguinte: em qual grupo você quer estar? Você quer estar no grupo de quem vai conseguir profissionalizar a empresa e vai conseguir sair desse operacional? Ou você está no grupo de pessoas que vai continuar preso? Ou está no grupo de pessoas que vão conseguir, de fato, sair? Isso é uma questão de opção. Eu falei no Instagram o seguinte, nas nossas lives que antecederam esse workshop. Eu falei isso para vocês. Até vocês me conhecerem, tá tudo bem permanecerem onde estão. E quando eu falo me conhecer, é aprender o que eu trouxe, é entender o que eu falei, é captar a ideia, é extrair insights, é executar aquilo que eu trago. Só que a partir de hoje em diante, a gente finca um marco, que é o marco da mudança. Porque a partir de hoje você não tem como voltar atrás. A partir de hoje você vai mudar, vai tirar a sua empresa de ser amadora e vai transformar a sua empresa numa empresa que é profissional, independente se tu tem um carrinho de cachorro-quente ou se tu tem uma indústria que fatura 100 milhões. Inclusive a gente tem. Não tem a pessoa que vende o carrinho de cachorro-quente, mas a gente atende empresas que faturam 50 mil, 80 mil, até empresas que faturam 100 milhões, 200 milhões por ano. E é a mesma gestão. São os mesmos problemas. E aí cabe a gente ter o discernimento para tomar esse tipo de decisão. Tá? E aí, turma, é isso que eu quero que vocês tenham esse discernimento.
Tá? E nas próximas uma hora e meia, o que é que a gente vai ver aqui, o que é que a gente vai trabalhar, qual vai ser o mapa desse workshop. O verdadeiro motivo que está te mantendo no operacional, eu vou trazer isso para vocês, os 3 pilares fundamentais da liberdade empresarial, inclusive a gente utiliza isso dentro da nossa consultoria, tá? O plano prático de 90 dias que já transformou e vai continuar transformando centenas e milhares de empresas, e lá no fim eu vou trazer para vocês um bônus especial, que eu vou revelar lá no final, e que vocês vão me agradecer por esse bônus. Cada parte é fundamental para essa transformação. Eu vou começar aqui agora, junto com vocês, que é um diagnóstico do despertar, que eu gosto de chamar aqui. É o índice de autonomia operacional. Agora, todos vocês, por favor, papel e caneta na mão, que a gente vai fazer aqui um diagnóstico agora com vocês, para a gente descobrir o real nível de dependência da empresa de vocês junto com vocês. Como é que vai funcionar essa parada aqui agora, tá? Eu vou trazer aqui algumas perguntas, tá? Você vai pegar papel e caneta, vamos fazer aqui um diagnóstico, você vai pegar aí um papel e a caneta, e eu quero que você seja extremamente honesto com você, não é comigo. Esse aqui é o nosso índice de autonomia operacional, é uma ferramenta nossa que a gente desenvolveu após anos de experiência com milhares de empresas. Como é que funciona? Como vocês estão vendo aqui, ó, eu separei por setor, vou trazer algumas perguntas, e em uma escala de 0 a 5, onde 0 nunca acontece e 5 sempre acontece. Vocês vão responder. Por exemplo, com que frequência você resolve problemas que outras pessoas poderiam resolver? 0, nunca acontece. 5, sempre acontece. Aí vocês vão colocar aí no papelzinho de vocês ou no telefone, nessa escala de 0 a 5. Léo, aqui nunca acontece. 0. Léo, aqui acontece mais ou menos. 2, 3. Léo, aqui acontece sempre. Porra. Sempre tem aqui problema que eu podia delegar e eu pego para mim, assumo tudo, porque eu sou centralizador, eu acho que só eu que sei fazer. Aí você vai lá e coloca 5. Fechado? Ficou entendido todo mundo? No final a gente vai fazer aqui a pontuação. Ficou entendido todo mundo? Primeiro a gente precisa saber onde a gente está, para depois a gente saber para onde a gente vai. Agora a gente vai descobrir onde a gente está, qual é o nível de dependência, e depois como a gente sair. Fechado? Todo mundo entendeu aqui, turma? Posso seguir? Show de bola. Então, segunda pergunta é a seguinte: quantas vezes por dia tua equipe te procura para decisões simples? Bobagem. Por exemplo, eu cito muito esse exemplo nas lives do Instagram. Tu estás conversando aqui comigo, tá aqui na live. O Alessandro tá ali, ó, olhando para mim. E de repente chega o funcionário dele. Alessandro, esse mouse aqui eu vendo por quanto? Qual é o desconto que eu posso dar para ele à vista? Por exemplo, é isso aqui. Então, quantas vezes a tua equipe, os teus colaboradores, eles te procuram para essas pequenas decisões do dia a dia? Agora, vamos entrar aqui na parte da gestão financeira. Você precisa verificar pessoalmente o quantas a pagar e a receber da sua empresa. 0, nunca acontece. 5, sempre acontece. Léo, às vezes eu olho, eu tenho uma pessoa aqui que faz para mim, mas às vezes eu vou lá e dou uma conferida. Então é 2, é 3. Então vocês vão colocando aí conforme a frequência que acontece dentro da sua empresa. O fluxo de caixa depende da tua conferência diária. O fluxo de caixa da tua empresa depende da tua conferência diária. Léo, eu nem tenho fluxo de caixa. Então tu já sabe, vai lá e coloca 5. Não tem o que fazer. Vai lá e coloca 5. Tá? Para a gente poder fazer daqui a pouco a pontuação. Saindo da gestão financeira, indo para a gestão do tempo. Você trabalha mais horas do que seus funcionários? Tu é o primeiro a sair, o primeiro a chegar e o último a sair? Isso era algo que antigamente era tido como orgulho. O dono tem que ser o primeiro a chegar e o último a sair. Quem disse, meu major? Sabe por que era? Eu vou abrir um parênteses para vocês. Eu vou dizer por que era. Meu pai foi comerciante durante muitos anos, né? Eu vivi isso, essa gangorra maluca financeira. E meu pai falava isso pra caramba. Eu tenho que ser o primeiro a chegar, o último a sair, meu Deus, não sei o quê. Muitos dias, turma, eu via, eu tô dando esse relato para vocês, que é o relato que talvez os filhos de vocês possam dar sobre vocês. Vê o que eu vou dizer vê o que eu vou dizer. Eu, Léo, vários dias, eu acordava, meu pai já tinha saído, eu ia dormir, meu pai não tinha chegado. Várias vezes, enquanto meu pai tinha comércio.
Um dos dias mais felizes da minha vida foi quando meu pai vendeu o comércio. Vê que louco. Eu fiquei feliz, velho. Sabe por quê? Porque eu tinha meu pai a partir daquele dia. Eu fiquei feliz que meu pai deixou de ser empresário para ser representante comercial. Eu fiquei feliz, cara. Sabe por quê? Porque meu pai tinha horário. Ele me levava para a escola, ele me buscava, às vezes ele fazia almoço. Vê que massa. Olha que legal. Eu fiquei feliz. E muitas vezes, essa ideia era tida antigamente, meu pai dizia isso. Sabe por quê? Porque não tinha tecnologia. Então a gente tinha que estar lá, do início ao fim, para ver tudo o que acontecia dentro da empresa e que todo mundo trabalhava. E o que cada um fazia. Aí vem aquela célebre frase que a gente ouve pra caramba. Quem engorda o gado é o olho do dono. Quem é que já ouviu essa frase aqui? Todo mundo já ouviu essa frase. Quem engorda o gado é o olho do dono. Porra, em 1960, 1980, 1990, que não tinha tecnologia. Agora eu tenho tecnologia, eu posso mostrar aqui para vocês. Eu posso mostrar aqui para vocês. Eu posso mostrar para vocês agora aqui, se hoje, por exemplo, os meus consultores, eles atenderam todos os clientes. Eu posso mostrar para vocês agora aqui, se os meus analistas financeiros, eles fizeram um trabalho de BPO financeiro das empresas que são clientes da gente. Eu abro aqui e mostro para vocês. Porque hoje tem sistema. Não tem como mentir. Não tem como enganar. Hoje eu consigo medir desempenho. Eu consigo premiar. Eu consigo cobrar. Hoje eu consigo ter indicadores que antigamente não tinha. Então é importante a gente ter esse entendimento, tá? E eu gosto de desmistificar algumas coisas. Então coloca aí de 0 a 5, se você trabalha mais horas do que seus funcionários, 0 a 5, há quanto tempo você não tira férias de verdade? Léo, o que é férias? Por exemplo, eu, Léo, achava que férias, falar de mim, inclusive, tá? Eu, Léo, achava que férias era o seguinte, eu ia para Recife, passar 15 dias, e eu e Joana, minha esposa, que é portuguesa, eu levei ela para o Brasil, para ela conhecer o Brasil alguns anos atrás, e todo ano a gente vai para o Brasil, né? E aí eu ia com Joana, levava meu notebook, levava meu telefone, e enquanto de repente a gente tomava o café da manhã, ali estava eu no telefone respondendo o Caio, meu sócio. Estava respondendo um colaborador, ou estava abrindo meu computador para olhar uma planilha. Mas depois eu fechava tudo e ia para a praia, dar meu mergulho e tal, curtir, nananana, e depois voltava. Eu achava que férias era isso, porque na minha cabeça eu tinha assim, porra, eu tô aqui de boa, meu trabalho me proporciona isso, eu posso mergulhar na praia, que inclusive tem um quadro aqui, ó, bem aqui, da praia de Boa Viagem, que é da onde eu sou, de Recife, e que é onde eu cresci, nasci, cresci, e eu gosto de deixar aqui para matar a saudade. E eu achava isso. E depois eu entendi que férias, de fato, é quando eu me desvinculo 100% da minha empresa, emocionalmente, para que eu faça um refresh, uma limpeza, um F5, uma atualização no meu cérebro. E aí pode ser de 1 semana, 2 semanas, 1 mês. Quando eu falo de férias de verdade, não é tempo, é qualidade das férias. Então coloca aí 0 a 5 na escala, 0 sendo nunca, 5 sendo sempre, e 1, 2 ou 3 você vai colocar ali como intermediário. Nível de dependência. Seus clientes principais só querem falar com você, 0 nunca acontece, 5 acontece sempre. Leva com porra, sei lá, de 10, 7 me procuram. Coloca aí número 2, número 3. 8. As negociações importantes dependem de você, 0 ou 5. Potencial de crescimento. Você adia decisões estratégicas por falta de tempo? Ou seja, por exemplo, a gente está chegando agora ao final do ano. Quem é varejo aqui, quem é indústria, quem é atacado, tem que ter um planejamento para o final do ano. O cara que é varejo, por exemplo, ele já tem que ter comprado mercadoria para o final do mês. Essa é uma decisão estratégica para comprar certo. Porque depois vem janeiro, aí vem um pipoco. Por quê? Porque o consumidor tem outros custos. IPVA, escola de criança e etc. E geralmente o varejo dá uma queda. Aí eu tenho essas decisões estratégicas ou eu adio elas por falta de tempo, porque eu estou na correria. 10. O crescimento da tua empresa, nesse momento, ele está limitado pela sua disponibilidade. Ou seja, se tu se ausentar, o teu negócio não cresce. 0 ou 5. Falem para mim aqui, para a gente poder fazer
agora a contagem, o somatório de pontos para a gente entender o nível de dependência. Aí como é que vocês vão fazer? Vocês vão somar. Vocês foram dando aí, cada pergunta dessa, vocês foram dando 0 a 5 e depois vocês vão somar. A soma das perguntas que vocês responderam, a gente está aqui e a gente criou uma escala, onde de 20 a 30 pontos ele é um alerta, de 31 a 40 pontos é uma zona crítica e de 41 a 50 pontos é uma zona de perigo. Aí eu queria perguntar para vocês aqui agora, quem conseguiu preencher e já somou, qual foi aqui a pontuação de cada um de vocês? A gente chega aqui num ponto que eu me preocupo, porque a sensação que você me passa, de acordo com esse resultado que você me dá, é que analisando essas respostas que vocês trouxeram aqui para mim, muitos de vocês estão exatamente como um hamster na roda, que é essa roda aqui. Sabe o que é que significa isso? Essa metáfora do hamster? A gente corre cada vez mais rápido, gastando mais energia, mas sem realmente sair do lugar. E sabe o que é que mais me preocupa? É que a maioria de vocês ataca o sintoma quando deveria estar atacando e focando na causa raiz do problema. E aí eu vou te explicar exatamente por que que isso acontece. Mas antes eu queria te dizer o seguinte: um dos pontos mais importantes de um gestor é saber identificar o que é uma causa e o que é a raiz de um problema. Eu vou trazer um exemplo real do que vocês vivem na empresa de vocês. Por exemplo, eu tenho um empréstimo. Léo, eu precisei pegar um empréstimo. Não tenho dinheiro no meu caixa, estou cheio de boleto e eu precisei pegar um empréstimo. Para vocês, isso é uma causa ou é a raiz? É a causa ou é a raiz do problema? É o efeito ou é a causa? Precisei pegar empréstimo. É a causa ou é o efeito? É a causa. É a causa. É a causa. Ou seja, a gente está atacando, quando a gente pega um empréstimo, a gente está atacando um sintoma. A gente não está indo, de fato, fazer um tratamento, resolver um problema. E isso é que me preocupa. E você, enquanto gestor, empresário, empresária, precisa ter esse entendimento. Pô, se eu estou pegando um empréstimo, se eu não tenho dinheiro, é porque eu estou comprando errado, é porque meu estoque não está correto. E quando eu estou comprando mercadoria, meu estoque fica alto, eu paro o dinheiro, eu estou pagando muito boleto. Quando eu estou vendendo em 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes no cartão, eu tenho que pagar a antecipação, então minha receita não é suficiente para poder bancar a operação. Então, peraí, beleza, eu posso até ir buscar empréstimo, ok, para resolver um problema, porque eu tenho que resolver e minha empresa tem que andar, tá ok. Mas eu também preciso ir na raiz. Eu preciso ir lá e reestruturar esse financeiro, reestruturar o meu setor de compra. Eu preciso fazer uma profissionalização dentro da minha empresa para que esse empréstimo ele faça sentido. Faz sentido, turma? E aí a gente passa a ter o entendimento de certos pontos, quando a gente fala de causa e de raiz. Porque a gente precisa entender sobre esses indicadores. A gente precisa ter um entendimento dos números para saber, de fato, qual é a causa, qual é a raiz. Porque senão dificulta. Vou fazer um teste com vocês. Quero fazer um teste com vocês. Se vocês fossem responder agora, rápido, de bate pronto, para mim aqui agora. E quem não souber, por favor, diz que não sabe. E tá tudo bem. Qual é a tua margem de contribuição atual? Qual é o teu ponto de equilíbrio hoje da tua empresa? Quanto do teu faturamento efetivamente vira lucro? Léo, não sei. Tá tudo bem também. Hoje tá tudo bem. Hoje tá tudo bem. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Se você hesitou em dar qualquer uma dessas respostas, se você não sabe esses números de cabeça, aí a gente tem um problema sério. Até hoje tá tudo bem, mas a gente tem um problema sério para resolver. E mais sério do que a gente imaginava. E é isso que a gente vai conversar a partir de agora.
E é isso que é importante a gente ter esse entendimento. Tá tudo bem. Até hoje tá tudo bem. Só que a gente tem um problema sério para resolver. Então, conhecendo o conteúdo a partir de agora, tá tudo bem. Só que de hoje em diante a gente tem um problema para resolver. Porque é crucial. Se eu falar para vocês que essas 3 perguntas aqui são 3 perguntas simples que a gente tem que ter na ponta da língua. Na ponta da língua. A margem de contribuição, turma, sabe o que é a margem de contribuição? Eu vou contar para vocês. A margem de contribuição é o preço de venda menos a soma das minhas despesas variáveis e custos variáveis. A minha margem de contribuição é a margem de lucro. Vejam só, é a margem de lucro que contribui, como o nome já diz, para pagar os meus custos fixos. E o que sobrar ser o lucro operacional da minha empresa. Então, vê a importância da margem de contribuição. E eu não sei, já me liga um alerta aqui. E, de novo, vou repetir. A gente tem um problema para resolver. Até hoje, tudo bem. A partir de hoje em diante, a gente tem que resolver. A gente precisa resolver isso. E é isso que eu quero, a partir de agora, começar a tratar isso com vocês. Porque depois de tudo que a gente viu até agora, você pode até estar se perguntando assim, pô, Léo, beleza, ok, entendi, eu vivo isso que você está me falando, mas como é? Qual é a solução? Qual é a solução para essa causa? Como é que eu resolvo esse problema? Como é que eu faço para poder sair dessa espiral de problema e, de fato, ter uma solução? Se a tua empresa fosse uma casa, muitos empresários eles estão tentando decorar os quartos. Você está tentando decorar o quarto sem ter uma fundação sólida, sem ter uma estrutura sólida. Implementa processos sem ter uma estrutura sólida. Contratam pessoas sem ter uma estrutura definida. Tentam crescer sem ter uma sustentação. E o pilar da transformação, que vocês inclusive estão vendo aqui, é o que de fato vai fazer a mudança. Porque, na verdade, ninguém conta isso. Que o elemento fundamental que determina se você vai ou não sair do operacional é a gestão financeira profissional. E atenção, importante frisar, eu não estou falando de planilha básica de controle financeiro, eu não estou falando de relatório superficial de faturamento, eu não estou falando de análise pela metade do seu negócio. Eu fechei hoje não, foi hoje, de ontem para hoje. A Romila, agora faz parte da nossa consultoria. E ela falou assim para mim, Léo, eu tenho um consultor que está comigo há alguns anos. Mas ele só me dá os números. Isso não é fazer gestão financeira profissional, turma. Gestão financeira profissional é ter os números, e saber o que fazer com os números. Quais ações nós vamos tomar na nossa operação baseada neste financeiro, baseada nesta gestão financeira. Eu estou falando do ciclo de evolução financeira que a gente criou aqui dentro da Brave, que é um ecossistema completo testado de profissionalização. E se você reparar aqui, esses pontos que eu estou trazendo para vocês, no pilar da fundamental da transformação, você está vendo a ponta do iceberg são os processos, sistemas, equipe. Mas quem está ali dando sustentação, quem está ali por baixo, fundamentando a casa, são os controles efetivos financeiros, são os indicadores estratégicos, é a gestão dos dados. É isso que traz para a gente a sustentação da nossa empresa. E aí, para sustentar isso e para transformar isso em realidade, a gente desenvolveu um framework de aceleração de 90 dias, que é o que vocês estão vendo aqui agora no meu slide, que divide essa jornada em 3 fases. Como um jogo de xadrez. Como um grande mestre de xadrez, você precisa dominar 3 momentos cruciais do jogo. Tá? O primeiro momento, a primeira fase, é essa fase, que é a fase do mapeamento financeiro completo da empresa. Essa fase, geralmente, de diagnóstico de resultados rápidos, que nós chamamos aqui de quick wins, essa fase 1 de diagnóstico de resultado rápido, ele se dá ali entre de 1 a 30 dias. Então, o que é feito? O que é preciso ser feito para a gente conseguir, em 90 dias, sair dessa operação?
Mapeamento financeiro completo. Análise de DRE, fluxo de caixa, balanço patrimonial, pelo menos dos últimos 3 meses. Fazer uma análise do ciclo financeiro. Léo, o que é o ciclo financeiro? Vou explicar. O ciclo financeiro, turma, é desde o momento que eu compro a mercadoria, e aí vocês sabem muito melhor do que eu, quando a gente compra a mercadoria, a gente compra preço de custo, prazo de pagamento e também quantidades. Depois eu estoco esse produto ou esse insumo para transformar em produto. Eu tenho prazo de pagamento junto ao meu fornecedor. Eu tenho a precificação. Depois eu tenho a venda para depois chegar o recebimento efetivo do dinheiro na minha empresa. Então esse aqui é o ciclo financeiro da minha empresa. Esse é o ciclo da minha empresa. E esse ciclo operacional financeiro da minha empresa é ele quem determina se eu vou ter dinheiro ou não. Eu vou dar um exemplo para vocês, exemplo real aqui, viu? Peguem essa. Eu dou sempre esse exemplo para todos os empresários. Imagina, eu tenho uma loja de iPhone. Eu vendo iPhone. Vi a ideia. Aí eu pego e vou comprar. Só que aí eu compro na emoção. Eu não olho o meu sistema, o meu estoque não tá organizado. Eu não sei como é que tá meu estoque, tá ali, tá com furo. Só que eu tenho uma ideia, porque eu sou empresário, eu tô aqui no meu dia a dia, e eu tenho uma ideia ali que esse telefone aqui, o iPhone 14 Pro Max, eu vendo ali mais ou menos 1.000 unidades dele. Eu tenho essa ideia. Aí eu ligo, Eric, meu irmão, me manda aí 1.000 iPhones. Eu nem olhei pro meu estoque, viu? Para ver qual era a quantidade que eu tinha. Eu sei que eu vendo 1.000 aqui em média da minha cabeça. Eric, me manda 1.000 iPhones. Aí Eric, como um bom vendedor, que é o cara que tá lá do outro lado, Eric fala assim para mim, Léo, beleza, irmão. Queres faturar em quanto? 30, 60 ou 90? Eu, como um bom brasileiro, Eric, irmão, joga isso para 30, 60, 90. Eu quero lá saber desse negócio. Beleza. Faturou, mandou, chegou a carga de 1.000 iPhones, tranquilinho, tal. Eu não coloquei nada no sistema de estoque, simplesmente chegou, beleza, pura. Eu vou fazer aquilo que eu sei fazer de melhor, que é o quê? Vender. Eu dando a vender. Só que aí como é que eu faço quando eu vendo? Eu vendo em 12 vezes, sem juros, pago taxa de transição, o melhor de transação, e pago taxa de antecipação com a operadora. Aí já perdi dinheiro. Para começar o papo. São os maiores ladrões de caixa que existem. Aí depois disso, o que é que acontece? Como eu sou bom de venda e eu tenho a ideia de que eu preciso de 1.000 iPhones, eu vou vendendo os iPhones durante o mês. Massa. Estou devendo 3 boletos, hein? Não esqueçam. Massa. Quando chegou ali perto do primeiro mês, de finalizar o primeiro mês, eu vendi praticamente todos os iPhones. Vendi 900 iPhones. Eu tenho o dinheiro do primeiro boleto. Eu fui lá e paguei o primeiro boleto. Só que agora eu só tenho 100 dentro de casa. Eu preciso ligar para a Eric para pedir mais 900, para ter novamente 1.000 para o mês de novembro. Paguei um boleto. Estou devendo 2. Eric, manda mais 900. Eric, não tem problema, vou te mandar. Queres como? 30, 60, 90. Manda. Aí agora eu paro. Eu não estou mais devendo 2 boletos a Eric, eu estou devendo 5. Vocês concordam comigo? Aí eu estou falando isso aqui de um iPhone. Hoje eu conversei com a Romila, ela tem 15.000 produtos. 15.000 produtos, turma. Como é que o negócio vai funcionar? Eu pergunto para vocês. Não funciona. Não funciona. Como é que eu vou ter receita para poder bancar minha operação? Não banca. Aí eu faço. Aí eu nem pergunto, já sei. Tem empréstimo. Ah, lá eu tenho um empréstimo, tem um Pronampzinho que eu peguei ali com a taxinha. É claro que vai ter, pô. É claro que vai ter. O ciclo operacional financeiro está errado. Está comprando errado, inflando estoque, comprando com prazo errado, comprando com quantidades erradas. E olha que eu não estou nem falando do preço de custo. Não vou nem entrar por aí. Que é para a gente não se aperrear ainda mais. Porque isso vai ter a ver com a tua precificação. Não vou nem entrar aí. Então, o ciclo operacional, ele dita a regra se vai sobrar ou não dinheiro numa empresa. Só para vocês terem uma ideia, a necessidade de capital de giro é a parte técnica chata, mas eu preciso falar isso para vocês. A necessidade de capital de giro, o cálculo dela é em cima do ciclo operacional. A necessidade de capital de giro que eu preciso ter, pessoal, a necessidade de dinheiro que eu preciso ter na empresa para bancar a operação,
até receber o dinheiro das minhas vendas, está entre o momento que eu vendo e o momento que eu recebo o dinheiro, sem antecipar. Porque se eu antecipo, eu vou pagar aí 3, 4, 5% de antecipação. E às vezes até muito mais. Se tu dividir em 12 vezes, tu vai pagar aí 15%, 16%, 10%, 12% do valor da venda. Então vê o quanto a gente perde de receita. Aí como a receita vai sobrepor a despesa? Não sobrepõe. Aí a gente tem aqui a fase de gargalo. Então, através desse mapeamento financeiro, a gente descobre quais são esses gargalos que a gente está identificando. Nesse caso aqui que a gente está falando, eu descubro que o gargalo, por exemplo, ele está nas compras e está no estoque. Ou seja, eu tenho que ir trabalhar fortíssimo, que são as quick wins, ou seja, vitórias rápidas, resultados rápidos. Eu tenho que fazer uma redução imediata de custo. Opa, então eu vou otimizar compras. Eu vou fazer uma verificação dos meus custos fixos. Eu vou organizar o meu fluxo de caixa. Vou pegar o sistema, vou pegar o OMIE, ou Conta Azul, ou seja lá qual for, mas eu vou organizar o meu fluxo de caixa, vou colocar num sistema. E eu vou colocar um planejamento para ter resultado em 15 dias. E vamos para o pau. Porque eu vou pegar esse estoque que está parado de curva C, vou fazer um escoamento, daqui a pouco eu vou até falar sobre isso. Aí eu começo a criar aqui também, além de profissionalizar a minha área, a minha empresa, automaticamente eu estou criando também aqui ações que geram resultado dentro desses primeiros 30 dias. Nesse primeiro bloco. Que é esse bloco de diagnóstico e resultado rápido. Inclusive, é isso que a gente faz aqui internamente na nossa consultoria. A gente trabalha em dois momentos, em paralelo. A gente trabalha no momento de profissionalização e trabalha no momento de levantamento de dinheiro, porque todo mundo que está aqui vai concordar comigo. Quem aqui tem tempo para ficar esperando 6 meses, 1 ano, para dar dinheiro, a empresa dar dinheiro? Ninguém tem tempo não, meu irmão. Então, se os meus consultores não entrarem na empresa de Alexandro, de César, de Eric, e começarem a profissionalizar e gerar dinheiro, gerar caixa, gerar resultado, falar, Léo, é o seguinte, tá legal, tá organizando aqui, tá muito bacaninha, tá muito maravilhoso, mas eu não tô vendo resultado financeiro. E dessa forma eu não tenho condições de bancar minha operação. Porque a empresa pequena principalmente, ela não tem tempo a perder. São decisões rápidas para resultados rápidos. Decisões rápidas para resultados rápidos. Por isso que esse mapeamento e diagnóstico, ele precisa ter a profissionalização e, em paralelo, ações para resultado rápido. Assim como, na segunda fase, a gente também precisa, sempre, na segunda fase, que já é uma fase de 30 a 60 dias, que é a fase de estruturação e de processos. Aqui a gente já está entrando muito mais na profissionalização da empresa. Então, aqui a gente já criou os processos financeiros, já fez a gestão de contas, a gente já tem uma precificação estratégica, a gente já entregou para o comercial o que eu gosto de chamar de PPP. É a política de prazos e de preços. E Léo, eu tenho uma loja, Léo. Eu não tenho um comercial. Tem, meu irmão. Tem, minha irmã. E você tem que ter uma política de prazo e de preço. Eu vou te explicar agora como é que funciona, independente do teu segmento. Tá? Como é que funciona um PPP? O financeiro é ele quem cria a política de prazo e de preço. Eu posso chegar aqui e falar assim, ó, tu presta serviço. A tua prestação de serviço, o teu produto aí de consultoria ou do serviço que tu está fazendo, então eu vou criar, o meu financeiro vai criar o PPP, que é o prazo de pagar, a política de prazo e de preço. O teu comercial, os teus atendentes só podem vender esse produto por tal preço, o máximo de desconto é esse e o máximo de prazo é esse. Se a gente vender diferente disso, a gente vai ter prejuízo. Ponto. Ponto. É isso que acontece. Eu vou fazer tal campanha, tal ação. Se eu vender um preço menor do que esse, ou se eu vender com um desconto maior do que esse, eu vou ter prejuízo. Se eu vender acima de 3 vezes no cartão, eu vou ter prejuízo. Ponto. Isso é um PPP. Só que um PPP, ele vem atrelado de estratégia. Por isso que está ali, ó, precificação estratégica. Porque ele vem atrelado à estratégia. Então, para que eu venda um produto, um telefone, todo mundo aqui vai querer comprar em 12 vezes sem juros, mas para que eu venda em 6 vezes sem juros, eu tenho que criar alguma geração de valor para o meu cliente.
Por isso tem que ser estratégico. Para que eu faça com que Alessandro compre esse telefone aqui à vista, ou a Larissa, eu tenho que ter alguma geração de valor para que ela olhe assim e faça, poxa, eu acho melhor comprar à vista. Estou com dinheiro aqui guardado e essa geração de valor que o Léo está criando, eu acho que é melhor comprar à vista. Eu tenho que ter esse efeito. Por isso que é estratégico. E existem várias estratégias para a gente, eu ia dizer ludibriar, mas eu não gosto dessa palavra não, que ela é feia, para a gente poder persuadir de forma positiva o nosso cliente. Porque o nosso produto sempre é uma solução para um problema, independente do produto que a gente tenha. Tá? Então isso aqui são pontos essenciais, fundamentais. E aí a gente tem que ter um dashboard gerencial com indicadores críticos, com projeções financeiras e controles automatizados. O que é que significa isso na prática? Na prática. Eu preciso ter, inclusive eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou mostrar isso para vocês aqui agora. Peraí, vocês não precisam ver isso aqui é conversa minha com o meu time, mas eu quero mostrar para vocês aqui o que é que significa isso na prática. Vou pegar aqui agora. Hoje, um dos meus consultores me mandou, é de um cliente nosso, isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Cadê, meu Deus? Vocês também não precisam ver isso, mas isso aqui vocês precisam ver. E eu vou mostrar para vocês. Ó, é isso aqui. Isso aqui é uma foto de um dashboard. Isso aqui vocês precisam ter. Isso aqui vocês precisam ter. Porque todo gestor, todo empresário que se preza, ele precisa ter os números na mão. Por exemplo, aqui eu consigo ver ó, a minha receita total. Eu consigo ver minha margem de contribuição e eu já posso aqui ó, afirmar. Só em olhar para esses dois números, que é a margem de contribuição dessa empresa aqui, que eu não sei nem qual é, mas já posso falar para os meninos. Está muito baixa, devia ser maior. Já posso falar. O custo fixo está bom, o custo variável está altíssimo, está ali, ó, 83%. Sabe o que quer dizer isso, turma? 83% da minha receita está indo para pagamento de fornecedor. Está altíssimo. Tem que ser 50%. Sabe o que significa na prática? Que 500 pau por mês está indo para fornecedor. Olha quanto de dinheiro estou jogando no lixo. Então, veja, acabei de ler. 1 minuto, deu nem 1 minuto, deu 30 segundos. Acabei de ler isso aqui. O ideal, depende do segmento, mas o ideal ele gira em torno ali de 50% a 60%. Vai depender um pouco do segmento. Por exemplo, supermercado, drogaria, eles rondam ali próximo dos 60, 62, fica por ali, rondando aqui. Mas o ideal mesmo é a gente trabalhar ali com 50, 55, aí é maravilhoso, aí é top. Porque imagina, se essa receita aqui de 1.300.000, eu teria 50%, a gente está falando aqui de mais ou menos 650 mil de custo variável. Aí a gente teria aqui uma margem de lucro bruta boa, que não é o caso. Pode ver ali, inclusive, ó. Olha aqui, ó. Acabei de falar, ó que doido. Ó, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Despesa por categoria. Ó, quem vem por primeiro, ó. Custo com fornecedor. 785 mil. Isso aqui é um número real de um cliente nosso, que provavelmente deve ter entrado agora na consultoria. Provavelmente. Então, vê, acabei de ler. E isso a gente precisa ver. Mas, de uma maneira geral, turma, toda empresa, todo empresário precisa ter esse tipo de informação. Para a gente poder entender quais são esses indicadores críticos, fazer projeção. Por exemplo, se eu quiser contratar uma pessoa agora, e essa pessoa tem um salário de 5 mil reais, se eu meter 5 mil reais a mais nos meus custos e despesas fixas, de acordo com minha receita e com meus custos atuais, eu vou conseguir suportar? Sim ou não? É simples. Antes de contratar alguém, vê, é a primeira ação. Não, se eu colocar 5 mil aqui, eu consigo pagar. Então, segue. Aí o fluxo de contratação, ele continua. De recrutamento e seleção. Ele continua. Se o financeiro travar, nem anda, meu irmão. Nem anda. Por isso que é essencial. Para eu sair da operação, eu preciso de pessoas. Só que para precisar de pessoas, eu preciso ter capital. Para eu ter capital, eu tenho que ter uma gestão financeira organizada, padronizada e profissional. Caso contrário, não vai funcionar. Então, isso aqui, essa fase de estruturação e de montagem de processo, que dura do 31º dia até 60 dias de trabalho, eu preciso implementar, eu preciso ter. Para que a gente chegue na fase 3, que é a fase que a gente chama de escala de liberdade.
E escala e liberdade, aí eu preciso aqui deixar claro o que significa escala e liberdade. Porque senão fica parecendo que a gente vai para as Ilhas Maldivas, beber drink e deixar a empresa lá rodando sozinha, a conta cheia de dólar, de euro, e não é isso que acontece. E eu tenho que ser muito transparente com vocês. Quando eu falo sobre escalada e liberdade, eu estou falando que você ganha mais tempo para fazer o que deve ser feito para a sua empresa crescer. Você não vai viajar agora, você não vai para casa beber cerveja, você não vai fazer isso. Você vai trabalhar as mesmas 8, 10 horas por dia. A diferença é que ao invés de você estar parado fazendo lançamento do financeiro, vai ter alguém fazendo, e você vai estar lendo os números e pensando, tomando decisões do que fazer com esses números na mão. Vou dar um exemplo real para vocês. Ao invés ali estou dando exemplo do Érico, mas eu vou dar agora da Gabriela. Ao invés da Gabriela estar ali digitando nota fiscal no sistema, na segunda-feira de manhã, o que ela vai fazer é pegar o relatório de contas a pagar, o relatório de contas a receber, o fluxo de caixa, a posição de caixa atual, e ela vai entender o que eu tenho para pagar durante essa semana, o que eu tenho para receber essa semana e o que é que eu tenho no meu caixa. O que eu tenho a pagar essa semana? O meu a receber e o meu caixa dão conta? Sim, maravilhoso. Que não é o caso na maioria das situações. O que eu tenho a pagar? O que eu tenho a receber e o que eu tenho de caixa? Eu consigo pagar? Não. E aí? O que é que eu faço? Quem é que eu vou priorizar? Que é o que acontece com a maioria. Quem é que eu vou priorizar? Folha de pagamento, imposto, fornecedor. Porra, e fornecedor? Quem é que eu vou pagar? Quem é o fornecedor que eu vou pagar? Isso aqui, turma, chama-se previsibilidade. Previsibilidade. Então eu paro de digitar, eu paro de colocar números dentro de um sistema e eu passo a tomar decisões em cima desses números. Eu passo a ter previsão sobre a minha empresa. Aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu conversei essa semana com a Carol. A Carol, ela é minha conterrânea de Recife, e a Carol, ela tem uma loja de plus size lá em Recife, e ela falou para mim assim, Léo, o meu maior ganho, a Carol deve estar com a gente, sei lá, 6 meses, sei lá, por aí. O meu maior ganho com vocês, dos meus números, ela triplicou o faturamento, viu? Mas o meu maior ganho, vê só, ela nem falou de faturamento. O meu maior ganho foi ter clareza sobre os meus números. Clareza sobre os meus números. E aí eu falei, Carol, mas o que é que para ti significa clareza nos teus números? Léo, hoje eu sei exatamente o que eu preciso comprar. Eu sei o que repor, eu sei quais são os produtos que mais vendem. Eu aprendi e entendi que eu não preciso ter todos os produtos do mundo dentro da minha loja. Antigamente eu queria atender a criança gorda, a mulher gorda, o homem gordo. E eu entendi que não é. Não devo fazer isso. Porque as minhas vendas não demonstram isso. E eu estava colocando dinheiro dentro de um estoque parado. Então eu decidi, eu vou elevar a autoestima da mulher, porque eu me identifico. Porque a Carol, ela era. Eu não gosto de falar do meu gordo, não, porque fica pesado e hoje em dia tem esses negócios todos, né? Acima do peso, fez bariátrica, etc. Então ela se identifica com aquilo, com aquele propósito. Então ela se vestir bem e ter roupas do tamanho dela, quando ela era acima do peso, ela se sentia melhor e ela queria proporcionar isso para aquelas mulheres que são assim. Então, Carol, se é o teu propósito, se é o que dá dinheiro, é a melhor junção que existe. Ela parou de vender para crianças e parou de vender para homens. E ela deu um salto. Ela deu um salto não só de faturamento, mas principalmente de lucratividade. Então percebam isso aqui. Percebam isso aqui. É isso que vai dar para vocês mais escalada e liberdade. É isso que vai dar para vocês a possibilidade de contratar pessoas. Porque contratando pessoas, eu consigo delegar, eu consigo ter processo, eu consigo organizar a minha empresa. Sem a gestão financeira organizada, eu não vou conseguir ter
assim, Léo, mas será que dá certo mesmo? Será que funciona e tal? Por exemplo, a Caldesul, falei dela no início. Imagina aí sair de uma pandemia mundial e depois enfrentar as enchentes devastadoras ano seguinte lá no Rio Grande do Sul. Problema gigante na empresa, faturamento severamente comprometido, futuro incerto. Começou a trabalhar com a gente, acreditou no processo, começou a trabalhar com a gente, Fernando e Fabiano. Inclusive eu tenho um case de sucesso deles por vídeo também. Fernando e Fabiano, gente da melhor qualidade, os dois. São irmãos. A gente começou a trabalhar lá. Se tornaram case de sucesso. Mesmo com pandemia, mesmo com enchente, mesmo com tudo adverso. Diminuíram 27% de CMV. Imagina. Custo de mercadoria vendido. O cara diminuiu 27%. Tiveram um aumento gradativamente e muito bom de margem de lucro aumentada. E o faturamento mais que dobrou em plena crise. Então, antes os caras estavam enfrentando pandemia e enchente, problema grave. Depois os caras estão com CMV de 27% de redução, a margem de lucro aumentada e também o faturamento dobrado. Ou seja, dá certo. Isso aqui é um exemplo. Eu tenho hoje 30 cases de sucesso mapeados. 30. Mapeados. 30. 30. Só para vocês terem uma noção, terem uma ideia. Mas eu posso dar também outros exemplos para vocês. Não só da Caldesul. Posso trazer, por exemplo, aqui o laboratório Vilas Boas, que fica lá em Minas Gerais, que é uma empresa de serviço, que não tinha lucro alto, não tinha lucro líquido alto. A gente organizou o caixa. Elas não tinham retirada de sócios. Agora tem Prolabore, estão respirando financeiramente. Passaram a ter fluxo organizado, passaram a ter retiradas programadas, passaram a ter a integridade restaurada. Eu quero mostrar para vocês. São 2 minutos de vídeo, mas eu faço questão de mostrar para vocês aqui. Assistam esse depoimento do pessoal lá do Manada Animal, junto comigo, que eu acho que vai ser importante na prática, como o resultado tem impacto na empresa. Vejam só. Do valor total que vocês já conseguiram recuperar de curva C, na minha cabeça, 130? Na verdade, 140, né? Foi 80 na primeira, mais esses 60 agora. Que massa, feliz demais. Em relação a compras e estoque, como é que tá o andamento? Depois daquele dia que a gente fez aquela parte de compras, tu já comprou mais? Como é que ficou essa situação? Foi muito bom. A gente já tá vendo, assim, alguns reflexos, principalmente na operação, porque não tá chegando mais pedido todos os dias, né? Chegou um dia, 2 dias ali, o pessoal guardou e o estoque ficou organizado. Antigamente, no método antigo, eu estava comprando estoque para 10 dias, então todo dia eu tinha que parar para analisar o estoque, né? E praticamente todos os dias estavam chegando entrega. E aí até a falta de mercadoria aqui, né? Pedido em falta, diminuiu bastante. Estou acompanhando de perto. E eu tirei ontem os produtos que estavam com estoque excedente aqui para ver o quanto a gente gerou. A gente já gerou mais 60 mil de produto excedente. E tu, Rafa, tu sentiu também essa melhoria em relação a essa parte de compras, como o Fábio sentiu também? Sim, eu venho acompanhando mais de perto que eu posso pagar, e aí para o próximo mês, que é o mês que a gente vai adentrar agora, né, então a gente já está com um valor de 1,5 milhão, mais ou menos, a pagar. Mas a expectativa era exatamente essa, assim, a gente continuar transitando nessa faixa, a gente teria 1,5 milhão e 600 no máximo, para que a gente consiga atingir o nosso volume de faturamento esperado, né, que é 2.500, 2.600, e aí a gente, teoricamente, não ficaria tão apertado assim, igual a gente ficou nesses últimos 2 meses. Né? A gente entrou, como eu tinha te falado, com 2 milhões, faturando 2.300. Então, realmente ficou um gap maior, assim. Principalmente na parte de compras, a gente está conseguindo enxergar bem essa diferença, assim. Acho que mais por conta da logística, sabe? Que é uma outra coisa que gerava muito problema pra gente. Assim, todo dia chega entrega, a gente cobrava o pessoal questão de organização da logística, dos estoques, né? O armazenamento de produtos. Agora a gente vê que chegou uma vez, o pessoal já faz uma força-tarefa lá, agrupa todo mundo, junta tudo, armazena tudo direitinho, guarda tudo direitinho, e a gente consegue circular melhor dentro, né, sem ter nada desorganizado. É o maior e-commerce de produtos veterinários do Brasil. A gente fez a fusão deles com a maior distribuidora do Brasil. Agora, a gente fez o valuation deles, eles foram vendidos por milhões para essa empresa.
E qual foi o grande lance aqui? Qual foi a moral da história desses 2 minutos de vídeo? Se todo mundo pôde perceber que os caras conseguiram eliminar 140 mil reais de produtos de curva C que estavam parados. E eles levantaram 140 mil reais em caixa. Quando a gente ajustou compras na empresa deles, os caras estavam pensando, nos últimos 2 meses, eles estavam pagando 2 milhões de contas a pagar. Eles passaram a pagar 1 milhão e 600. Redução de 400 mil por mês, turma. Não é uma vez na vida. É que a partir de agora não vai mais precisar pagar. Vê o nível. Vê o nível. Vê o nível. Agora, como é que isso acontece? Por que é que os caras conseguiram isso? Todos esses caras que eu apresentei aqui para vocês e todos os outros que têm resultado junto conosco são pessoas que implementam, que trabalham, que executam, que entendem como funciona e que sabem que o processo, ele é um processo árduo, mas é um processo que dá resultado. E é isso que a gente tem que ter em mente. Que não existe atalho. Não existe bola mágica, magia. Não existe isso. Não existe isso. Porque isso aqui dá para implementar. Por isso que eu estava falando para vocês. Deixa eu voltar aqui o slide para mostrar para vocês uma coisa. Por isso que eu estava falando para vocês sobre os 90 dias. Por isso que é um plano de 90 dias. Porque em cada fase tem 30 dias de implementação. E ao final de 90 dias, a gente, por exemplo, o Manada Animal, conseguiu esse resultado aí dentro desse período. A Caldesul, o Vilas Boas e tantos outros. Porque o resultado financeiro começa a aparecer e aí a gente começa a se libertar da operação. Porque a gente começa a delegar. Vocês viram aí o Manada Animal falando, o Fábio e o Rafael. A parte da logística melhorou, a gente ganhou mais eficiência operacional, porque ajustou o financeiro, meu irmão. Então, ponto estrutural é esse, para que nesses 90 dias a gente consiga, de fato, ter esse resultado financeiro. E aí, quem precisar contratar mais pessoas, contrata. Quem precisar treinar mais pessoas, treina. Porque uma coisa que Caio fala, meu sócio, ele sempre fala assim, Léo, quando a gente está com caixa positivo, quando a gente está com caixa gordinho, gostoso, a gente resolve os problemas muito mais fácil. E todo mundo vai concordar comigo, né? O cara com dinheiro no bolso, meu irmão, é igual o treinador da seleção quando tinha que escalar. Ele tinha que decidir. Era Romário, era Ronaldo, era Rivaldo, era Ronaldinho. Era igual essa época. É uma dor de cabeça boa, velho. É uma dor de cabeça boa. Eita, peraí. A Alessandra fala assim, eita, peraí. Eu agora tô com 100 mil sobrando aqui. Será que eu contrato um gestor? Será que eu contrato alguém para o meu financeiro? Vê que problema que Alessandro tá? Será que eu compro aqui agora um software para me ajudar a automatizar os meus processos? Vê o problema? Que problema massa? Com dinheiro ninguém fica de mau humor. Ninguém, eu duvido, viu, Vivi? Não fica. Não tem esse. Não tem esse que fique. Fica feliz o cara, fica feliz a mulher, o casamento flui. Na sexta-feira toma um vinhozinho, come uma pizza. Todo mundo tá tudo em harmonia. Olha, eu nunca vi um negócio para ser tão verdade como esse. Infelizmente ou felizmente, a verdade é essa. E aí tem um negócio que eu falo sempre, velho, e eu preciso falar para vocês também, né? A nossa empresa, ela está completamente ligada à nossa família, né? À nossa vida pessoal. Ela é a ferramenta de construção dos sonhos da nossa família. Como eu vou tratar ela, como eu vou tratar a minha empresa, é o que ela vai me dar de resultado. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui, eu tenho certeza que vive da empresa. Então, quanto mais eu extrair o potencial da minha empresa, melhor remunerado eu serei. Mais lucrativo essa empresa será, melhor remunerado eu serei. Então, por que eu vou tratar ela mal? Por que eu não vou tratar ela como merece? É igual o filho, pô. Eu tenho uma filhinha agora de 1 ano e 4 meses. É o amor da minha vida. Eu trato ela a pão de ló, como a gente fala lá em Recife. Né? É igual a minha empresa. A Brave, ela é a minha filhinha também, cara. Eu trato ela, meu Deus do céu. Eu faço o que for possível pela Brave. Tudo o que for possível. Porque é a minha filhinha. E eu quero que ela cresça, eu quero que ela se desenvolva, eu quero que ela ande com suas próprias pernas. E eu preciso tratar ela bem. E tratar ela bem significa o quê? Fazer o que deve ser feito. E é para isso que eu estou aqui, para poder apresentar isso para vocês.
para que vocês possam, em 90 dias, conseguir ter essas informações, assim como o pessoal da Caldesul, assim como também o pessoal do Vilas Boas, assim como o pessoal lá do Manada Animal, e eu nem apresentei também aqui o pessoal da Inol, que é uma empresa grande, uma empresa que está aí já há muitos anos no mercado, que também cresceu, se endividou num momento, descarrilhou, mas voltou para os trilhos, utilizou o nosso método, começou a se organizar, o financeiro hoje está organizado, dívida controlada, porque o problema não é ter dívida, o problema é ter dívida descontrolada. Porque dívida toda empresa tem. Olha a frase, viu? Dívida toda empresa tem. Eu trabalhei na Netflix, a Netflix tinha quase 500 milhões de dólares de dívida. Vai lá perguntar para o CEO se ele estava preocupado, que ele estava com 500 milhões de dívida. Tá nem aí. Sabe por que ele não está nem aí? Porque ele tem o caixa suficiente para amortizar mensalmente essa dívida. Porque a receita dele consegue superar tudo isso. Então a questão aqui não é ter dívida, a questão é como ter a dívida. Se foi uma dívida para a gente apagar incêndio ou se é uma dívida para a gente alavancar. Eu odeio empréstimo. Eu, Léo, pessoalmente, odeio empréstimo para apagar incêndio. Mas eu amo o empréstimo para a gente alavancar. Adoro. Já fiz muita captação de recursos. Muita. Eu trabalhei na indústria naval lá em Recife, no Estaleiro Atlântico Sul, e eu fazia captação de recurso direto com o governo. Era maravilhoso. Era maravilhoso. Era para crescer, traz do empreendedorismo e daquilo que a gente realiza. Por isso, velho, e já fica para vocês como cultura, porque eu tenho isso como cultura na minha empresa. Por isso que a gente tem que ser um fator diferencial na vida do outro ser humano. Por isso que eu luto diariamente para que todo cliente nosso tenha resultado. Para que ele mude a vida dele pessoal e mude a vida pessoal das pessoas que estão ao seu redor. Porque é esse o propósito que esse protocolo aqui tem como efeito. Agora é importante também frisar, viu, turma? Nada acontece do dia para a noite. Eu não tenho uma bola de cristal, eu não tenho um atalho, eu não prometo mundos e fundos. Eu brinco que eu sou nordestino raiz. Eu dou o papo reto, irmão. Porque eu sei o quanto é difícil construir. Meu pai foi comerciante, como eu já falei para vocês. Eu via meu pai trabalhando que nem doido. Eu tenho empresa, eu sei o quanto é difícil. Eu sei o quanto é difícil. Aí como é que eu vou fazer promessa mirabolante, promessa maluca para Larissa? Eu vou aumentar 50% do teu lucro. Larissa, eu vou dobrar o teu faturamento. Papo furado, eu não vou fazer isso. Agora, se vocês estão procurando profissionalização, metodologia, ferramenta, acompanhamento individual, ter pessoas do lado de vocês para poder executar e extrair o resultado, organização, controle e, por fim, a soma desses dois, trazer resultado financeiro, aí esse protocolo de profissionalização ele vai funcionar perfeitamente para cada um de vocês. Ele vai fazer a diferença na vida de vocês. Porque essa metodologia, a gente tem um diagnóstico inicial, um plano personalizado, a implementação assistida com os meus consultores e os resultados. E quando eu falo de resultado garantido aqui, não é resultado financeiro, não. Não é resultado financeiro, não. É resultado de controle e de organização. Mas resultado de controle e de organização, ele gera resultado financeiro. Eu falei antes da gente começar aqui hoje, eu estava conversando aqui com o Elias, que é meu comercial, o Elias. É meu consultor. E ele falou assim, eu falei, pô, Elias, e aí, tudo bem? Ele, pô, Léo, eu tô meio triste, eu não tô conseguindo bater aqui a minha meta. E eu falei assim para ele. Eu falei para ele, Elias, o que importa, é óbvio que o resultado financeiro importa. Veja o que eu vou dizer para vocês, tá, turma? Vê a gravidade, vê a expansão de mentalidade. É óbvio que o resultado financeiro importa. É óbvio que eu quero faturar. Óbvio. Eu falei para Elias, mas o que mais importa é a gente ter certeza que o processo foi bem executado. Se eu tenho um processo mapeado, documentado, e tu seguiu à risca, e mesmo assim não teve o resultado financeiro, tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Agora, se não seguiu, aí tem alguma coisa errada, a gente tem que revisitar. Revisitar os processos e as ações desse colaborador.
São coisas distintas. Porque, turma, resultado financeiro é um retrato do passado. Se eu pegar agora os resultados da Anne, nesse momento, eu estou olhando para o passado. As ações que eu tenho agora vai ser o retrato futuro do meu financeiro. Então percebam isso. Então, resultados garantidos é resultado de controle e de organização. E controle e organização gera resultado financeiro. Essa é a nossa metodologia. Diagnóstico, plano personalizado, de acordo com a necessidade da empresa, implementação assistida, ou seja, eu coloco um consultor individual dentro da empresa. Individual, ninguém faz isso. Com análise de resultado, toda semana fazendo atendimento, acompanhamento 24/7. Ninguém faz isso no Brasil. Ninguém. É por isso, graças a Deus, que nós somos a consultoria digital número 1, financeira e empresarial do Brasil. É por esse motivo. Porque ninguém entrega o que eu entrego. Com o investimento que nós temos. Vale salientar. É importante ter esse entendimento.